Chegou! Aí, Ai, que linda que ela está! Que honra! Boa, boa. Nem nos vimos essa semana já, né? meu Deus. Faz tempo que a gente não se vê. Não, e o rolê com a Fernanda. Ô, Fê, conta você como é que é o rolê com a Fernanda. Nossa, Que do nada ela sente uns negócios, fala pra gente deitar no meio do local e sensacional. começa a fazer umas mandingas. E aí, Fê, tudo bem? Tudo e aí? Tô bem. A gente saiu, eu e Thalita fomos almoçar com a Fê, né? Aí fomos no domingo, daí chegamos lá, daí a gente terminando de comer, daí a Fê, minha mão tá tremendo, eu preciso fazer uma coisa. Aí já encontramos um lugar lá confortável, um banco na sombra. Ela já começou a fazer as terapias lá na Thalita, no meu braço. E funciona muito, velho. A dor do meu braço ajuda demais, melhora mó bem. Tirando as Toda catiças. essas magias dela aí, esse desenvolvimento aí Um é negócio braba. muito louco, cara. Muito louco, é É demais, uma meu Deus. Mas, energia Fê, maravilhosa. vamos lá, né? Vamos começar isso aqui. Boa noite, pessoas. Muito bem-vindos. Hoje a Boa gente vai falar com a Fernanda noite. Ferreira, essa terapeuta aí de. Gente, eu não sei nem explicar, porque ela faz muitas coisas, ela sabe de muitas coisas, e eu nem sei para que lado que essa live vai. Porque, assim, é muito assunto mesmo. É desde fisioterapia até ET. Entendeu? É tipo, nesse nível assim. Então hoje, Fê, Loucura. eu acho que a gente pode, é loucura mesmo. Eu acho que a gente pode começar com o seu programa do Eu Vejo Você, que para quem não sabe, eu vou deixar ela contar. Pode Segredo, falar, segredo. fala, Vai pode lá, falar. Fê. Não, Fê, se apresenta primeiro, Fê. Se apresenta, não vou atropelar as coisas aqui, o mundo não tá preparado para isso. Bom, gente, boa noite. Meu nome é Fernanda. Desenvolvi aí o programa Eu Vejo Você, um programa bastante completo que atinge aí todos os nossos níveis, né? Nossos corpos físico, emocional, mental e espiritual. Então, eu estudei bastante, né? Como a Thalitinha disse, eu sou fisioterapeuta. Inicialmente, a minha formação é fisioterapeuta, mas eu acabei me aprofundando aí em 1 milhão de estudos. Eu senti que a fisioterapia era excelente, claro, né? Eu sempre fui apaixonada pela fisio, mas faltava algo. Então, eu comecei a partir para também as terapias holísticas, me formei também em psicoterapia. Depois disso, eu fui para microfisioterapia. Não sei se alguém aqui conhece também. É uma técnica de terapia manual que auxilia demais, tanto no corpo físico quanto no corpo emocional. Então, traz um propósito completamente diferente da fisio convencional, complementa aí muitos outros tratamentos. Fiz tanto na Thalita quanto no Fê. E eles sabem aí na pele, sentiram na pele o quanto Muito. que é gostoso receber esse tratamento, tanto que melhora a nossa vida, né? Até eu quero que depois vocês contem aí um pouquinho como que foi com vocês. Com certeza. E, e aí é isso. Então, assim, o programa quer que fala aí como que funciona, vocês querem, como que vocês querem fazer? Manda o programa Eu Vejo Manda que Você. Vai lá, Fê. depois você vai fazer essa É, introdução, essa apresentação, aí eu vou vir com as perguntinhas. Ah, aquelas então demorou. lá, aquelas lá que o Felipe sempre tem, sabe? Tá. Então é assim, pessoal, como que funciona o programa, né? Nossa, mas como é possível enxergar com os olhos vendados? Todo mundo me pergunta isso. Como isso é possível? Crianças podem participar, adultos podem participar. O método qual eu aprendi inicialmente, eu trabalhava somente com crianças, né? E como eu tenho muitas técnicas, muitas formações, eu acabei agregando muita coisa no tratamento para poder também auxiliar os adultos. Porque as crianças, elas já têm um nível de consciência, elas já estão preparadas para realmente expandir a consciência num nível onde elas nem precisam da visão física. Então, a Thalitinha e o Fê viram aí a sessão com as crianças, elas só, em alguns segundos, com a venda, com os olhos vendados, elas já passam a enxergar, e elas enxergam literalmente. Então, algumas dizem que parece que elas estão com óculos de sol, ou então que tem uma fenda, um buraquinho pelo qual elas enxergam. E aí, atualmente, fazendo um programa completamente diferente, né? Porque a estrutura de programa com crianças para adultos é completamente diferente. São outras propostas. Então, com os adultos, leva mais tempo. Adultos é carregado de crenças, enfim, de traumas, de um monte de histórias aí para contar, vivências, experiências. Então, é um processo completamente diferente. Mas, atualmente, trabalhando com adultos, também abrir visão.
Então, isso foi um ganho muito legal, ficamos muito felizes e estamos cada dia aí progredindo com esse programa. Mas Legal, como Fê. que... Tem uma série, né, na Amazon que fala sobre isso, né? Sim, Super-Humanos, para quem não assistiu, super indico. Lá fala sobre o InfoVision e o ICU Academy. Tanto é que a formação inicial do ICU Academy eu fiz aí com as crianças, mas, como eu disse, né? Assim como eu tenho muitas outras formações, eu senti uma necessidade de unir todos os meus conhecimentos também para trazer esse tratamento para os adultos, né? Trazer uma expansão para nos auxiliar, nos ajudar aí, que tanto se fala sobre a quinta dimensão. Então, o programa, ele, na questão de corpo físico, o que eu vou trabalhar dentro dele? Eu vou trabalhar com a questão da microfisioterapia, onde eu utilizo essa terapia manual a fim de promover uma autorregulação corporal. O que é autorregulação, né? Vamos explicar um pouquinho aqui. A autorregulação imagina um vírus entrar no seu corpo. Ele vai fazer de tudo para combater esse vírus e eliminar o agente agressor, para que o seu organismo se reequilibre. A autorregulação é isso, é algo que seu corpo faz para eliminar um agente agressor para que isso se equilibre novamente. Então, o que a micro faz? A partir da terapia manual, nós identificamos as informações, sejam elas físicas, por exemplo, uma sobrecarga de medicamento, uma radiação, pode ser um trauma emocional. Tudo isso fica gravado em nossa memória celular. E a partir do toque, identificamos isso e mostramos para o corpo, o problema está aqui, então corrija ele. Então, o corpo faz essa própria autorreparação. Então, nós, fisioterapeutas, apenas informamos o corpo de onde e como ele deve corrigir. Então... E E aí, a galera? micro, ela é considerada Peraí. uma terapia... Deixa eu só falar um negócio antes, porque eu não sei se o pessoal tá entendendo o que tá acontecendo aqui nessa live. Deixa eu só explicar o negocinho básico. Gente, ela tá falando com essa naturalidade, mas assim, são crianças que leem de olhos vendados. Vocês pegaram essa informação? Tipo, a criança tá com venda, ela pega um livro, ela abre o livro e ela começa a ler como se ela estivesse sem venda. Não só ler, Tipo, ela enxerga tudo. a Fê fala nessa naturalidade, mas assim, gente, é um negócio de outro mundo. Eu não sei se vocês estão tão impactados quanto eu, sabe? Porque pra ela é super normal. Ela vê isso todo dia, ela mexe com criança todo dia, a criança vai lá, faz um monte de percurso, sai correndo, anda de bicicleta com venda e assim, super normal. Não é normal, Fernanda, é super anormal, ninguém tá acostumado com isso. Você, por favor, explique melhor. Eu postei as coisas hoje Entendeu? lá, chamada live, uma galera, mas minha família, meus amigos falaram assim, como assim, meu? O que é isso? Exato, Que gente. Tipo, é um negócio muito louco que ela faz. Deixa eu explicar como a Fernanda surgiu na minha vida. Vamos começar por aí. Esse seriado da Amazon, para quem não assistiu, chama Super-Humanos. Tava no Netflix, né, antes? Não, é só Eu acho... na Amazon. Na Amazon, não, você me falou na Amazon. A Thalita se apresentou para mim assim, oi, meu nome é Thalita Muniz, e você viu uma série que tem na Amazon? Foi assim, a primeira apresentação. Aí essa série chama Super-Humanos. E aí tem um dos episódios lá que fala de visão. E mostra um monte de criancinha, um monte de adulto, tipo, vendo e correndo com venda e lendo e separando um monte de carta colorida e, fazendo tipo gincana. Falei, caraca, que negócio muito louco. Eu preciso fazer isso, porque é assim que eu vou enxergar à noite, né? Por causa da nossa idade. Comecei atrás, fui atrás. Eu nem lembro de que país que é, Fê? O Infovision? Não, o Infovision é da Turquia. Então, Turquia. Foi o Infovision. Eu fui atrás do Infovision lá, porque acho que no seriado nem tem nome, na verdade, né? Eu que procurei lá, acabei achando Infovision. Tem, acho que aparece. Enfim, aparece? Eu não lembro mais. E aí era super caro, não dava pra fazer agora. Tipo, tinha vários empecilhos. Eu falei, cara, tudo bem, não é o momento. Eu vou esperar. E aqui no Brasil eu não achava ninguém. Gente, eu procurei assim, tudo eu procurei. Sei lá, deu um ano depois disso, que foi quando eu conheci o Fê. E aí eu falei, oi Felipe, meu nome é Thalita Muniz, tem um negócio que vai fazer você enxergar sendo cego, tudo bem? Tudo bem pra você? Foi tipo assim. E beleza, passou 2 semanas dessa conversa que eu tive com o Felipe, surgiu uma pessoa no meu Instagram, chamada Fernanda Ferreira, falou assim, olha, eu queria uma mandala. Eu falei, que legal, vamos fazer orçamento, né? Ela falou, e olha também o trabalho que eu faço, que legal, vê se você se interessa, acho que você vai gostar por causa da baixa visão.
E ela mandou o vídeo da criancinha lendo exatamente como eu vi no seriado. Eu falei, gente, se isso não é criar realidade, eu não sei o que é. Falei, Fernanda, te esperei todos esses anos, meu. Me treina, faz alguma coisa comigo, pelo amor de Deus. E nessa época você trabalhava só com criança, né, Fer? Trabalhava só com criança e estava em desenvolvimento aí também com um projeto para adultos. E aí foi aí que eu falei com a Thalita e com o Fê, e eles me ajudaram muito aí nesse processo, né, de crescimento para adultos mesmo. Eu tinha já uma ideia de fazer um curso voltado para a área de desenvolvimento pessoal, espiritualidade e tudo mais, mas nem pensava em colocar isso. E aí, enfim, quando eu conheci eles, eu fui tendo várias ideias, a gente foi aplicando. Eu fui aplicando em mim mesma, né, várias técnicas, canalizações das quais eu tinha, e com eles Muita também. técnica, gente. Meu Deus E do céu, a foi. gente fez muita técnica diferentona, assim, tipo, tudo coisa da Fernanda que ela já estudava, que ela foi botando no meio e falou, vamos testar isso, vamos testar aquilo, vamos testar aquilo. Vamos E indo, são de entendeu? vários assuntos, de vários assuntos. Ela não pega uma coisa, ela vai vindo com vários assuntos. A gente É se loucura. encontrou também, a gente foi no fechamento do curso das crianças, aí para Sim. Campinas, e a gente viu as crianças lendo, elas sabendo as cores das coisas e tal, e tal, tal. Caralho, que negócio louco, né? Aí eu saí abismado de lá, a Thalita saiu Você foi abismada sem também. acreditar, Felipe. Hã? Você foi sem acreditar. Você foi sem acreditar no bagulho. Ah, eu fiquei meio em choque, fiquei até meio calado, falando, cara, eu sou um cara mente aberta, mas eu percebi que tem um Mas limite minha mente aberta. Eu falei assim, mas cara, E que a mente loucura. aberta tem um limite de fechada. Aí eu falei, meu, que loucura, aí está, firmeza. Aí fomos pra casa da Fê, fomos almoçar e tal, daí eu tava com dor no braço e tal. Ela falou, vou fazer uma amiga, porque antes eu vou falar nesse negócio da amiga, que foi uma experiência que eu tive, assim, muito louca. E aí, de repente, ela vai, deita a gente lá no sofá e ela começa a mapear o corpo. E eu era um cara que eu achava, a gente vai vendo na vida, né? Que a gente acha que sabe das coisas, eu conhecia muitas terapias. E ela lendo as coisas e vendo, falando, não, em 2000 e tanto isso, e não sei o que, você teve isso daqui, isso aqui. Eu falei, caralho, faz tudo sentido, velho, pegando tudo. Eu falei, Só meu, que encostando, negócio assim, ó, louco. só encostando. Só É encostando. mágico, eu acho que é É mágico. muito louco, velho. É muito louco. O resultado é maravilhoso, velho. Maravilhoso. Não, E tudo isso, eu e a Thalita, a isso gente porque fala ela muito não sobre começou isso. a falar de ET com você, Felipe. Espera ela começar a Não, falar de ET com não, no você. domingo a gente conversou um pouco. Eu tava lembrando como que chama o nome do que foi visto aí na sua casa, velho? do quê? O Qual das arcturiano? coisas? Ah, dos Como O chama? arcturianos. arcturiano? Como... Arcturiano. Eu não entendi, desculpa. Arcturiano. Arcturiano. Eu tava pensando nesse nome, eu falei, eu quero lembrar do Arcturiano. Mas o louco, que daí eu e a Thalita, a gente vem conversando sobre isso, a Fê também muito. Cara, se você para pra pensar numa coisa dessa, é muito louco, porque eu e a Thalita já tinha postado essas coisas no nosso Instagram. As crianças lendo, postamos no Boa Visão, postamos no nosso Instagram. E tipo assim, a gente às vezes posta uma coisa que é meio que normal, emocional, falando sobre uma coisa assim, e tem 100 comentários, 100 coisas. A gente posta uma criança lendo, pulando amarelinha, vendada, e tem 4. Ela falou, não, Eu acho tem bizarro. Eu não tem entendo. Eu alguma não coisa entendo desregulada isso. nisso Eu não aqui. entendo. As pessoas não entendem o peso É que elas disso não como... entendem que as crianças realmente enxergam. Para elas é tipo, tá fazendo um exercício, ok. Mas Não, é que elas não eu sabem mandei que no é grupo, literalmente isso. eu mandei no Não grupo de dá. amigos, os caras falou, Ferro, essa venda tá com uma fenda. Eu falei, tá mesmo, mas não era venda. É a fenda na Exato. visão deles, assim. Então a galera não acredita. E aí eu penso, meu, olha o peso que tem isso. Olha a Sim. mudança que pode vir para o mundo um conhecimento desse. E olha assim, eu penso muito nos deficientes visuais, mas eu penso para as Uhum. pessoas. O nível de consciência, as dimensões que a gente acessa, conhecer. Quando eu fiquei cego, eu fui num terreiro de Umbanda e falaram assim para mim: olha, seus olhos físicos estão machucados, mas você não precisa dele porque os seus olhos espirituais e mentais estão muito saudáveis. E isso Exatamente. tem total relação com isso. Porque até nos meus sonhos, nos meus desdobramentos, até nas projeções, que eu e a Thalita conversa muito, que às vezes a gente acredita que seja projeções e tal, não sei o quê, eu enxergo completamente. Eu enxergo Uhum. perfeitamente. Então, tanto que eu consigo saber como é a Thalita, eu já tive desdobramento, eu vi ela, em algum momento eu vi ela,
Eu já vi outras pessoas que eu nunca tinha visto, eu sei exatamente como são. Então, isso tudo, você vai conectando as coisas, falando, cara, isso é a descoberta que vai fazer a diferença para a Terra. Isso tudo Sim. vai mudar muito. E ainda, melhor ainda, cai na mão de uma pessoa que nem a Fernanda. Aí você fala assim, só que vai ser um arregaço, porque ela é maluca em estudar, entender, ela tem uma sensibilidade. Fê, a sua sensibilidade é muito louca. Você tem É uma mesmo. coisa assim, é lindo, velho, é Concordo. lindo. Ela que o diga, ela que o diga. Não, porque isso, as pessoas estão ficando calejadas, estão ficando Uhum. muito ríspidas com as coisas, estão perdendo essa sensibilidade. Porque todo mundo tem a sensibilidade. Todo mundo. Mas a gente acaba deixando aquilo de lado, vai vivendo só no material, aquilo, vai criando camadas e vai esquecendo tudo isso. E você tem isso muito aflorado, isso é muito lindo. Não é à toa que os É. Artúrios aí estão vindo atrás de você. Eles sabem quem vir. Eles sabem quem vir. E essa é a sua missão, você tem uma missão aqui, e isso é muito interessante. Mas quando você trouxe, quando você conheceu essa questão, assim, esse método, que começou lá com os pessoais, aí você formou, eu vejo você. O que fez? Você falou que teve a fisioterapia, que daí você percebeu que faltava uns pirim-pim-pim ali e tal. Sim. E quando você começou a colocar isso em prática, mesmo com as crianças, o que você percebeu que isso poderia dar de resultado, assim? Quais são os resultados esperados com tudo isso? Não só enxergar, não só Sim. conseguir ficar com os olhos, porque as pessoas vão falar, mas eu enxergo normal, não precisa ver desse jeito, só não põe a venda. Mas quais são os resultados que trazem isso para as pessoas? Eu vou explicar só para que as pessoas entendam que assim, ó, basicamente a gente tem 4 corpos, certo? A gente tem o corpo físico, que ele é basicamente equilibrado pela alimentação, respiração, sono e exercício físico. Aqui eu entro com a microfisioterapia e também no corpo emocional atua a microfisioterapia. Corpo emocional são tudo aquilo que vocês já explicam aí para o pessoal sobre a mente subconsciente, nossas crenças, nossas percepções em relação à realidade. Tudo isso controla nossas emoções. O que acontece? Não adianta tratar só o corpo emocional sem tratar o físico e vice-versa. Por quê? Porque o que controla basicamente o nosso corpo? O cérebro. O Uhum, cérebro controla as nossas endócrinas, que são nossos que controlam nossos hormônios. Que isso é o uhum, que, se gerar um descontrole muito grande, geram muitas doenças físicas. Então, qual que é a importância do programa? Além de eu atuar com técnicas de corpo físico, eu também atuo no corpo emocional, que é um tá ligado no outro diretamente. Só que além disso, eu também trabalho o corpo mental, porque a nossa consciência é quem comanda o nosso cérebro. É a nossa mente, o nosso espírito, a nossa alma, qual nome você quer dar? Mas a nossa Uhum. consciência é quem comanda a nossa mente. Ou seja, quando eu trabalho a questão do enxergar com os olhos vendados, eu estou trabalhando o enxergar da consciência e não mais dos meus uhum, corpos. Só que para eu acessar isso, eu preciso ter um equilíbrio também nos corpos. E o que me ajuda bastante nessa questão aí? Por isso que eu coloquei até o neurofeedback. Porque quando eu entendo o meu cérebro, eu entendo como ele funciona, como eu entendo as minhas emoções. Quando eu trabalho, faço um trabalho energético aí, alinho nos chakras, alinho minha aura, todas as coisas, eles estão todos interligados. Não existe separação entre esses 4 corpos. Então, se um tiver em desequilíbrio, os outros também estarão. Então, é Uhum. importante a gente entrar com um tratamento global. Então, o enxergar com os olhos vendados é só um atrativo, é só a cerejinha do bolo aí. Por quê? É um negócio que chama atenção para quem entende que isso é literal, de que as crianças realmente enxergam assim. Pessoas que uhum, sofrem com baixa visão, que nem muitos estão. Eu usava óculos, né? Na época que eu fiz o Psyche, que é uma formação de reprogramação aí de crenças, né? Onde eu transformo as crenças que limitam em crenças que nos apoiam. Eu detestava usar óculos. Eu tinha um grau de miopia, não era muito não. Mas eu fiz essa transformação de crenças das quais eu precisaria usar óculos. E eu simplesmente tirei. E hoje enxergo, o médico fez exame e zerou meu grau, não tenho mais nada. Então o que objetivo louco. é, por exemplo, a Thalita. A Thalita tem aí a questão da retinose. Automaticamente, conforme a gente vai trabalhando esse programa, ela também vai reduzindo esse grau. Ela é possível, tanto é que já está reduzindo, né? O grau do óculos, sim. Então, já está reduzindo. Então, o objetivo principal é você aprender a enxergar a vida de uma forma consciente, ou seja, sem os véus das crenças que te limitam,
sem as suas emoções todas deturpadas, as percepções, a cabeça com 1 milhão de pensamentos. Você aprende a silenciar a mente, aprende a enxergar o quadro geral da vida. Quando a gente enxerga o quadro geral da vida, fica mais fácil da gente escolher, olha, realmente essa oportunidade é excelente, eu vou para cá, eu vou para lá. Por exemplo, se eu tiver 2 caminhos, certo? Da direita, racionalmente falando, é o caminho ideal, é um caminho bonito, aparentemente seguro, iluminado, é o perfeito para eu ir. Só que o do lado esquerdo, ele é um caminho totalmente cheio de mato, escuro, perigoso teoricamente. Só que assim, racionalmente eu escolheria a direita, mas intuitivamente eu sinto lá no fundo de que eu não sei por que eu tenho que ir para o lado esquerdo. Se eu escolho ir para o lado direito, eu posso sofrer um acidente e morrer. Se eu for para o lado esquerdo, eu estou segura. Ou seja, Uhum. intuitivamente, eu vou saber qual é a melhor opção. Então, além de eu ter essa visão extra aí, eu vou conseguir acertar, ter uma maior assertividade das minhas escolhas. Além disso, Uhum. informações. O que é a famosa mediunidade? Captação de informações. Tudo é energia. Tudo são pacotes de informação. Eu sou um pacote de informação, Thalitinha é outra, Fê é outra. O que acontece? A gente não cria nada. A verdade é que a gente nunca criou nada. A gente simplesmente capta uma informação e interpreta segundo os nossos conhecimentos. Então, a nossa cabeça, quando a gente começa a praticar, simplesmente ela dá um boom. Ela parece que vai explodir. Todo mundo relata, todos os alunos falam, nossa, Fer, parece que eu tô com uma cabeça imensa por esses dias. O que está acontecendo? Parece que está a mil, tá vindo um monte de informação, um monte de insights. Fala então, você abriu a sua mente para todas essas informações. Claro que a Thalita trabalha com mandala, então o que ela vai fazer? Ela vai receber, canalizar informações sobre isso. Eu trabalho com um programa, então o que eu vou fazer? Canalizar técnicas que vão te ajudar. Então, cada um vai no seu ritmo. Se for um Claro. engenheiro civil, ele vai ter insights onde ele pode aprimorar as técnicas dele para poder construir uma nova obra ou coisa do tipo. Então, a principal finalidade do programa é gerar um equilíbrio nos 4 corpos, né? E, além disso, abrir a mente para tudo, para as informações, aprender a captar muitas informações. Essa é a nova era, essa é a quinta dimensão que todo mundo fala. Quinta dimensão, ela é baseada no quê? Principalmente no amor e no crescimento coletivo. Sem o amor e sem o crescimento coletivo, isso não vai para frente. De nada adianta Nossa, você eu... falou tudo agora, mano. Eu sou muito desses. É amor e crescimento, comunidade, crescimento junto, mano. Não É muito adianta isso, minha vibe, mano. nada eu crescer sozinha e deixar vocês para trás. Eu tenho que dar a mão então para todo mundo e vamos lá. Por quê? Se a gente é uma única energia, vem de uma única fonte, não resolve ter um crescimento individual. Não tenho porquê. Eu faço parte de você, você faz parte de mim, no fim das contas, e por aí vai. Então, se eu te deixar para trás, eu estou deixando uma parte de mim para trás. Então, essa é a consciência da quinta dimensão. Enquanto as pessoas não obtiverem isso, ainda vai existir o ego e as pessoas não vão para a quinta dimensão. Fê, isso é muito Basicamente isso. louco o que você falou, faz todo sentido com o vídeo que eu gravei pro Multivisão, né? Que era uma coisa que visitava muito minha cabeça, e é o que você falou, a gente não cria, né? A gente acessa, a gente consegue um canal de acesso a algumas coisas, que eu já falei isso muito com a Thalita, eu falo assim, cara, tem coisas que nem eu sei como eu sei. Exatamente. Nem eu A sei gente como eu só sei. sabe. Só sei, velho. Às vezes eu vou falar, eu e a Thalita, a gente entra num assunto profundo, às vezes eu vou ajudar uma pessoa tal. Cara, eu volto àquela conversa, eu nem lembro o que eu falei. E a pessoa tá de boca Exatamente. aberta, nem sou eu que tô falando ali. É uma coisa muito louca, assim. E aí, sobre esse vídeo, assim, é uma coisa que me visitava, da questão que você falou, do ver consciente, do enxergar de forma consciente. E é o que eu Uhum. sempre falo para as pessoas, né? A cegueira, a gente não está falando em nenhum momento sobre deficiência visual. Pessoas com Uhum. os olhos físicos saudáveis, a cegueira ainda assim é opcional. Sim. Ainda assim é opcional. Você, com esse método, com Eu Vejo Você, aplicando a intuição, abrindo a visão, você consegue ver coisas que às vezes estão escancaradas, mas as suas crenças, seu ego, seus prazeres, suas coisas não deixam você ver. E aí Exatamente. é o que eu falei no vídeo. Um machucado com esse tipo de cegueira talvez seja muito pior do que uma cegueira dos olhos físicos. Então,
são machucados, você machucar uma outra pessoa, você se machucar, você criar trauma, você fazer coisas assim, que aquilo estava escancarado. Então, isso que eu acho muito louco do ver consciente. A gente abriu nossos olhos mentais e espirituais para as coisas que Uhum. são cobradas hoje em dia da gente. A gente acha que é 100% matéria. Não, não é. Tem muita coisa, muito mais coisa além de tudo isso. É muito importante a gente conseguir ter acesso a isso. E da quinta dimensão que você falou, cara, muito lindo isso. Depois você vai me indicar alguns livros sobre isso aí, que eu Uhum. preciso saber mais, isso que Não, combina deixa muito ela comigo. falar um pouquinho mais, deixa ela falar do planeta, na quinta dimensão. Cara, tem toda uma vibe. Felipe, você vai adorar. Não, é muito louco, porque eu acho que o amor é a cura. Sim, O sim. amor e ajudar o próximo, e se ajudando e evoluir. Cara, eu acho que isso que vai mudar o mundo, que vai salvar o mundo. Entendeu? Colocou essas duas práticas, amor e um ajudar o outro, acabou os Com problemas do certeza, é a mundo. base Acabou os de problemas do tudo. mundo. É a base de tudo. E é muito louco tudo isso. E aí você falando sobre esses quatro corpos que a gente tem, que você trabalha, o desenvolvimento disso e tal, Uhum. o programa Eu Vejo Você, ele desenvolve os quatro corpos, ele equilibra os quatro. Sim, sim, trabalha as quatro partes. Os quatro. E isso tem a ver com as coisas que eu aprendo com a Thalita parafísico, essas coisas assim, tipo da Para físico, do conscienciologia. EV. Tem a Sim. ver, né? Tudo Na se verdade, assim, encontra ó, nisso, né? Energia, né? é Energia. a projeção. Tem técnicas que você faz de projeção que você consegue enxergar. Então, por exemplo, muitos me perguntam assim, mas por que que as pessoas abrem a visão, mas não enxergam espíritos? Aí Essa tem é uma ótima Eu ia pergunta. fazer essa, eu ia fazer essa, eu ia fazer essa. Essa é uma pergunta muito interessante. Porque que acontece? A gente não tá. Primeiro que assim, a gente tem que ter a ideia clara do que as dimensões diferentes, elas não são locais diferentes, e sim níveis de consciência diferentes. São Então, terceira frequências dimensão. diferentes, né, Fê? Isso, são frequências, são Uhum. vibrações mais sutis só da quinta dimensão. Então, a terceira dimensão é aquilo que a gente vive hoje na Terra, aquilo que a gente conhece aqui hoje. A quarta dimensão é o que é conhecido pelo espiritismo, até que prega bastante a respeito do plano astral. Então, quando desencarnamos, nós vamos para o plano astral. Então, a gente tem um pouquinho mais de consciência do que a terceira dimensão, mas também não é nada super, mega, ultra power. A gente está lá por uma fase, assim como a gente passou aqui, e por aí vai, seguindo o processo evolutivo. Quando a gente passa na quinta dimensão, quando a gente faz o programa, a gente está acessando a informação da quinta dimensão, ou seja, a gente está preocupado em não. A gente enxerga com a nossa consciência, é algo mais profundo. Eu gosto de pensar assim: se eu sou um pacotinho de energia, sai só do conceito do espiritismo, mas eu sou um pacotinho de energia que contém uma vibração X. Tudo que eu crio na minha realidade é uma criação muito virtual. É como se fosse o exemplo lá do filme do Matrix, do Avatar, por exemplo, né? No Avatar, Uhum. onde eles usam lá o outro corpo e tal. Então é como se eu estivesse literalmente criando a minha realidade dessa maneira. Então, quando eu acesso a frequência do programa, onde eu estimulo o acessar a quinta dimensão, eu estou preocupada em identificar frequências e não enxergar pessoas ou formas ou o que existe, o que está acontecendo na quarta dimensão. Não, eu simplesmente estou preocupado em identificar frequências. Pode ser que existe alguém aí médium no meio da caminha que enxergue? Sim. Por exemplo, a Clarinha, né? A minha filha mais velha. Uhum. Ela não enxerga com o olho vendado. Ela foi uma das poucas crianças que não É abriu. porque casa, como é que é o esquema lá? Casa Casa de de ferreiro, ferreiro, espeta espeta de de pau. pau. Não, e a Flor enxerga e ela não. E a Flor tá com 3 anos, a Flor abriu com 2. A Clarinha, ela não enxergava com o olho vendado, mas ela enxerga espírito. Tanto é que a questão do arcturiano, eu nunca tinha contado nada para ela. E ela falou assim: Ô mãe, tem um ET azul aí atrás de você. Não por nada, mãe, mas tá esquisito isso Aí eu aí. falei: sério, filha? Eu falei: mas ele é bonzinho, tá aqui para ajudar, né? Eu não tô com medo. Aí eu pedi para ela desenhar na lousa e ela desenhou exatamente como eles se apresentam pra gente, né? Porque eles também já não têm forma nem nada, é só uma forma deles se apresentarem pra gente como que pra gente interpretar, né, essa apresentação. Sim.
Então, tem a base espiritual é muito voltada para eles. Eu trabalho com a cura multidimensional arcturiana. Tenho uma conexão bastante forte com eles e está ajudando muito. Isso traz uma clareza mental imensa para a nossa vida. Então, trabalha também os 4 corpos, só que a partir da geometria sagrada. Então, assim, o programa eu consegui unir, porque geralmente você vê muitos programas ou só trabalhando o emocional, ou só trabalhando o físico, ou só trabalhando o espiritual. Então, eu tentei aí atrelar com todo o meu conhecimento, porque desde criança eu sempre fui médium, então é algo que nasceu junto comigo, nunca tive outra opção a não ser isso. E então eu sempre estudei muito o espiritismo, eu sempre participei, né, tive muitas experiências aí que podem falar que é mentira, mas desculpa, eu vejo o espírito desde criança, não tem como falar que é mentira. Então, não tem como fugir disso. E aí E eu Fê, mas associei. quantas dimensões existem? Você falou até a quarta, por exemplo. Não, até a Foi até a quinta. quinta. Aí então a terceira que estamos. E a primeira dimensão é o quê? Então, segundo o que eles explicam, a questão da dimensão, a gente tem todas as dimensões aqui, né? Então, a questão dos minérios, isso Ah, daí é a visão segundo o ah, Espiritismo. Os minérios, depois vegetais, animais, é o nível de consciência. Então, a gente vai entendi. progredindo. Quantas E elas tem? vão, elas têm. Quantas tem? Boa, boa, quantas tem? Então, algumas literaturas dizem 12. Mas, assim, sinceramente, eu acredito que a gente não tem como saber, porque é algo ilimitado aí. E eu acho A que gente foge talvez muito do só nosso tenham nível. conseguido acessar a 12ª, né? Tem umas que não dá para acessar A É, ainda. gente mal consegue acessar a quinta aí, ó. Meia dúzia de gente abriu a visão. exato, Consegue exato. acessar a quarta e olhe lá. É o que eu falei É pra verdade. Thalitinha, foca na quinta, que tá bom. É, tá Folga na bom já. quinta, Se você folga na quinta. chegou na quinta, meu Deus do céu, já tá, Não, tá e uma foda coisa já. que eu acho muito louco, com tudo que eu aprendi na minha vida, que eu fui criado em família espírita, kardecista, aí trabalhei muito na Umbanda e tal, e você vai vendo, aí foi aparecendo esses assuntos para mim ultimamente sobre a quinta dimensão e coisa assim. Cara, todos eles meio que se encontram. Eles Todos. falam da colônia, não, tem eles da colônia que vêm ajudar a gente. Talvez os espíritas não deram os nomes de arturianos, mas talvez Sim, sejam eles. São sim, esses, de colônias que vêm, de quinta dimensão, que vêm ajudar a gente, todos para um propósito, para fazer a Terra evoluir e subir seu eixo evolutivo. Que é o que sim. dizem, né? Que a Terra está para subir, né? Tem novas. Já entrou na quinta dimensão. Ela já entrou na vibração da quinta dimensão Da em quinta. dezembro do ano passado. E são Foi. pessoas como você, né? Que traz isso. Até falavam dos cristais índigos Uhum, e coisas assim. Tem a ver isso, né? Que tem, tem. São são os. pessoas, crianças que vieram para ajudar a puxar o bonde para cima aí. Sim, sim. Até tem. Infelizmente, ainda tem uns caras que ficam pulando para pesar para baixo, né? Isso dá mais força para você puxar para cima, né, Ah, Fê? mas daqui a pouco dá um jeito neles aí. Acho que tem o público para todo mundo, né? Cada um tá no seu Claro, processo, cada um tá no seu nível de claro, 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 consciência. claro. Então, assim, quem sente o chamado vem, pessoas me procuram. Agora eu já estou com alunos até fora do Brasil, então o pessoal tá vindo procurando o Instagram e eu acho que é uma rede forte para a gente divulgar isso, né? Tem muita gente que vai olhar para mim e falar: nossa, balela, como que uma fisioterapeuta pode estar falando esse monte de coisa? Que absurdo. Meu, eu saí de uma UTI onde eu era muito boa no que eu fazia, inclusive, e eu trabalhava com física respiratória, eu tenho toda uma noção, eu tenho todo um estudo científico, trabalhei muito na física, eu tenho essa experiência, mas assim, eu digo com propriedade, só a medicina alopática Não não resolve. resolve. Não tenha A nem gente não dúvida. é só Não, físico. e temos aqui alguns exemplos, né, disso, não é Não mesmo? tenha nem E no dúvida. meu caso também não tem cura pela medicina ocidental e tudo mais, né? A gente vai achar no extrafísico mesmo, na complementar, não tem jeito. E eu acho Não, engraçado, porque muitos, assim, se dizem céticos, mas na hora que o calo o aperta. calo aperta, aí vem, eu aceito qualquer coisa, faz o que você quiser, pelo amor de Deus, só me ajuda. Porque cada um, é o que a gente falou antes, né? Cada um tá no seu ponto. E tem Sim. pessoas que realmente vão passar essas vidas céticas e não vão ser cobradas disso. Mas tem muitas Uhum. pessoas que podem ficar céticas até os 30, 40, 50 anos, mas uma hora vai ver que o negócio entorna. Não tem pra onde Sim, correr. A gente não é
Não somos os únicos a vibrar essas energias. Uhum. E a gente viu que ninguém pode negar isso pra gente. É o que a gente vive, acabou. Isso é claro, é real pra gente. Não tem, Sim. é o que é. E isso é Não muito tem louco. dúvida, né, cara? Não Não tem tem dúvida. dúvida. Tipo, Sobre a medicina alopática, tudo isso é maravilhoso, a medicina vem avançando muito, mas quando complementa para entender a questão desses 4 corpos, coisas que a medicina alopática não resolve, é Uhum. o que é, e muitas coisas vêm dali, a maioria das coisas vem dali, eu acho que tudo vem dali, na verdade, eu acho que tudo Sim. vem dos outros corpos. Então, isso é uma coisa muito louca. E até o É, principal corpo que gera o desequilíbrio é o emocional, né? Que com tanto muitos certeza. coaches quânticos aí que ensinam a coisa da reprogramação comportamental e tudo mais, Isso é trabalha a justamente isso. psicossomática, né? A pura Uhum. psicossomática da parada. Isso isso. daí é É. uma coisa que a gente vem aprendendo muito também com as outras pessoas. E isso você falando, não, as pessoas podem desacreditar. Relaxa, Fê. Quem pisa aqui no Motivisão tá ciente de Não, tudo acredita isso em e tudo, acredita acredita em em tudo. Eles tudo. acompanham e eles estão ensinando e estão sendo ensinados sobre muita coisa legal. E, Sim. meu, a gente. E aí eu fico pensando, né? Você com esse programa agora que você está desenvolvendo. Cara, é uma grande honra ter participado disso com você, cara. Eu fico muito feliz, mano. Você não tenha nem dúvida que Eu a que minha sou filha, feliz. quando ela conseguir pelo menos sair do bercinho, ela vai fazer isso com você. Eu vou estar sempre perto de você. Pode deixar que eu tô quebrando algumas crenças. Minhas pessoas acham que eu sou muito fora da caixinha, mas tem crenças que eu preciso resolver dentro de Todo mim mundo também. Olha, tem. esse menino dá um trabalho, gente, Preciso. gente. Mas Eu não tenho que ficar tenha. fazendo acordo com ele. Felipe, se eu conseguir isso, você acredita nisso? Se eu conseguir aquilo ali, você acredita nisso aqui? É tipo Eu assim, falo, eu entendeu? falo pra Thalita, a É Thalita, difícil. direto a gente tá deitado na cama e tal, daí eu pego, vou abraçar ela assim, ela pega, ela tá com uma venda. Eu falei, o que você tá fazendo de venda? Não, tô treinando, tô treinando. Então é Daí a muito gente louco, Vai dar mas conversa certo, vai dar muito, certo. e a gente conversa quase todo dia, eu e a Thalita. A gente vai não, isso é muito passando. bom, velho. Fer, você não sabe o que aconteceu? Eu vi o contorno, eu não As acredito que duas vem. aparecem, a Thalita chega, eu falo assim, e aí, mano, vamos fazer uma viagem? Então, eu tô meio ocupado essa semana. Eu falo, mas por quê? Mandala? Ela, não, comprei uns eletrodos pra pôr na cabeça, que a Fê me indicou. E aí é tipo um negócio que você põe pra ver a frequência, se tá alfa, beta. Falei, meu Deus, Explica gente. isso aí, Fê. Explica o neurofeedback que eu Isso, comprei também boa. para testar. O neurofeedback, deixa eu mostrar aqui. Eu comprei um bem basiquinho Você agora. tem a venda aí para mostrar também, Fê? Tem a venda fácil? Só para mostrar pro pessoal? Eu vou pegar aqui no meu armário, acho que tem aqui. Peraí. Para as Eu acho que pessoas tem uma aí. não, para as pessoas não acharem que a venda tem falha, tem cor. A venda, eu tenho uma venda Eu acho dessa. que Ela é tem uma uma aí do capa de seu lado, plástico. Fê. Ela tem uma capa de plástico, essa venda. Ela não é venda de paninho, nada disso. Ela é uma capa de Com uma plástico, espuma com dentro. uma espuma dentro, Aí, ó, tipo, a Fê tá esquece, mostrando, ó, esquece. a Fê tá mostrando. Diga Essa aqui. lá, Fê. Então, a gente trabalha com, Põe né, na com a venda. câmera, tô brincando, velho. Põe na câmera e manda a galera chegar. Abre um livro aí, manda eles ler. Vamos ver se. Mas Ah, é tudo escuro, gente. Não dá pra ver nada, não dá pra ver nada. o que todo mundo relata que abre a visão é que abre um buraquinho. Eu abri por 3 vezes, né? Mas manteve alguns segundos. Talvez eu fiquei muito desconcentrei aí, porque eu fiquei muito feliz. Meu Deus do céu, eu vi, sumiu. Mas Foi aconteceu bem isso isso. E comigo é também uma nisso. vez lendo o livro, Não, né? e é nisso que o neurofeedback vai vir, né? Que é quando você oscila a sua frequência cerebral, aí sai disso. O que que Não, então vamos lá, acontece? mostra aí, Fê. Então, para começo assim, né? O que a gente vê? Inicialmente vê uma bolinha, assim, um buraquinho de luz, alguma coisa bem no meio, assim, que na verdade, se você tiver com o olho fechado ou aberto, dá na mesma. Então a pessoa vai enxergar do mesmo jeito, mas alguns se sentem mais à vontade com o olho aberto, outros com o olho fechado. Que nem no caso da Thalita, a gente treinava sem a venda para que ela lesse sem os óculos. Então teve um dia que ela leu perfeitamente bem, que nada Cara, mais é do que a foi previsão. muito louco, gente. Foi muito louco. Tipo assim, tava tudo embaçado. E aí é como se o texto ele tivesse deslocado um pouquinho pra cima e tava tudo nítido. De repente, eu comecei a ler, aí eu li uma frase inteira assim e voltou a ficar embaçado, porque eu fiquei muito A gente empolgada. Eu começou falei, a gritar. É. gente, foi lindo. E aí, o que aconteceu? Para eu poder verificar melhor a atividade cerebral, eu comprei um aparelho bem simplesinho, mas que tem os eletrodos que a gente coloca aqui na testa e conecta um aplicativo no celular. E aí eu consigo verificar quais são as ondas cerebrais. Porque o que acontece?
As ondas cerebrais da meditação de relaxamento, a gente tem que manter em alfa e teta, né? Muitas curas, até inclusive o Theta Healing, é justamente isso. A gente tem que se manter nessa frequência, nessas ondas cerebrais. E o que acontece? Quando existem o desequilíbrio desses corpos, isso atrapalha na manutenção dessas ondas. Você precisa silenciar a sua mente e se manter no máximo possível de relaxamento. E aí a meditação a gente pratica isso. Ah, mas eu não sei meditar, Fernanda. Eu sei que muita gente fala isso para mim. Então existe o neurofeedback. O que acontece? Eu coloco ele lá, jogo joguinhos no aplicativo que existe do celular. Até o Caio da glândula pineal. Esqueci o nome. Ai, gente, desculpa, Caio. Mas tem o Caio, se vocês quiserem, eu até passo o É que o contato sobrenome dele é difícil, difícil. Eu não sei falar. Ele é um professor. Mas depois a gente deixa aqui. Foi É. ele que vendeu o sensor pra gente. Ele é um professor de yoga. Ele tem muita experiência nessa questão da neurotecnologia. Ele é um cara muito craque em gamer. Ele manja muito de programação. E ele tem um desenvolvimento de um trabalho de neurofeedback magnífico, assim, de baixo custo. Por quê? Porque o neurofeedback voltado para a área profissional, o investimento é alto, que é inclusive o que eu quero adquirir aqui para o programa em breve, que tem um capacete com 34 eletrodos, que daí permite o mapeamento cerebral. Tudo isso para quê? Que legal. Porque eu quero justamente ajudar a nós adultos, principalmente, né? Porque as crianças não têm esse problema. Então, assim, acredito que até hoje 2 ou 3 crianças que não conseguiram abrir a visão e o restante abriu. Então, assim, a maioria, 95, mais de 95% das pessoas que eu já atendi abriram. É muito Abriu a louco que tem visão no sentido criança de que enxergar. chega lá, você dá a venda a primeira vez, fala, você tá enxergando? Tô. Exatamente, já Por que enxerga. não está, tipo, por que não estaria? Tô Ah, enxergando. foi o filho, o Luca, O né? O Luca, Luca foi assim, não foi, Fer? o O Luca Luca é filho de uma colocou. amiga É minha, tipo muito assim, louco não tem isso. como ela mentir pra mim, ela filmou, ela me mandou o vídeo, e cara, foi isso, foi na primeira vez. Ela fez lá as meditações, tal, tal, tal. Você tá me vendo? Tô. Tipo, normal. Não, e ele Ah, começou É muito louco. a já enxergar antes mesmo de fazer qualquer meditação, qualquer coisa, É, qualquer brincadeira, ele já colocou e caraca, já olha isso, enxergava. mano. Que loucura. muito E louco isso, aí, mano. com isso, com o aparelho, a gente consegue ajudar os adultos, né? Tem aí um trabalho de neurofeedback bastante já conhecido na neuroeducação, que faz um trabalho aí com o pessoal que tem TDAH, autismo e tudo mais. Então, é um trabalho aí, a neurotecnologia, ela veio para modificar o mundo. Uhum. Lembrando que a nossa consciência controla o nosso cérebro controla todo o resto. Então, quando a gente começa a entender como a nossa mente funciona, a gente começa a estimular os pontos corretos. Então, que nem, por exemplo, por que eu uso uma venda nos olhos? Qual que é o sentido de eu colocar uma venda? Por que não só fechar o olho? Quando eu coloco a venda, o meu corpo entende que existe, eu bloqueio a glândula pineal, aonde entra qualquer luz. A luz, ela entra pelos olhos. Então, quando eu vendo o meu olho, o meu corpo reconhece, o cérebro reconhece, opa, ausência de luz, hora do sono. O que acontece? Uhum. Libera melatonina, hormônio do sono. O hormônio do sono faz com que nosso corpo se relaxe, prepare para poder dormir. Nisso, nossas ondas cerebrais vão reduzindo para poder induzir ao sono. Então, a gente entra num estado de meditativo muito mais rápido, muito mais fácil, sem precisar de um esforço nosso. E isso faz com que nos auxilie nessa abertura da visão. Mas praticantes de yoga, praticantes de projeção astral, todos eles têm essa visão aberta. E é importante sempre também dizer que existem outras formas da gente abrir a visão. Quando a gente só desenvolve a nossa intuição, também é abrir a visão. Não necessariamente a gente precisa enxergar literalmente. Sim. É aquilo que eu te falei. Ah, que caminho eu vou escolher? Eu já sei que caminho escolher. Eu não preciso estar enxergando para saber. Eu já sei qual é a frequência que eu preciso alcançar. Eu já sei, por exemplo, tem várias pessoas aqui que elas simplesmente pegam a cor e já sabem qual é a cor. Elas falam, Não não precisa ver, sei como explicar. literalmente. Exato, eu não sei Quando eu como fiz com explicar, mas você, eu né? faço. O Fê Eu não sabe enxergava, tudo. mas eu sabia tudo. É uma coisa muito louca. Pintou no lugar certo, né? Fez tudo. Então, assim, é isso. É expandir o máximo possível a nossa consciência e equilibrar
o nosso corpo da melhor maneira possível. Isso faz com que a nossa vida flui melhor, as coisas passam a dar certo, a gente passa a ter sorte na vida. E aí, com esse sensor, por exemplo, a gente consegue trabalhar níveis de concentração e níveis de meditação. Sim. Então, você consegue praticar e treinar isso para que você consiga atingir um estado de meditação mais rápido, por exemplo. Então, eu gostei muito por causa disso, sabe? Você vai treinando e tem um joguinho super legal, que é assim, uma formiguinha que vai andando. Se você não tá meditando, ela tá parada. Ela não se mexe até você entrar em estado de meditação. Então, assim, putz, você treina muito, cara. É muito divertido. Eu adorei. Caramba, depois dessa live a gente vai tentar fazer essa formiguinha Tá aí. vendo? Não, essa da formiguinha é legal, porque se você não se ele mandou você focar, se concentrar, e você tá num estado, por exemplo, concentração são as ondas gama e beta. Gama e beta. E meditação é alfa e teta. E delta é já o sono profundo lá. Então, o que acontece? Se eu tiver com as ondas mais concentradas, né, mais altas, eu não consigo fazer com que ele se mova num momento em que ele mandou você relaxar. Então, eu tenho que reduzir as ondas para poder o bonequinho andar. Se ele mandou você se concentrar e você está no estado de relaxamento, ele também fica parado. Então, você tem que aprender a comandar o seu cérebro a fazer isso. Então, a neurotecnologia, por que ela vai transformar o mundo? Além de ter toda a robótica aí já associada para fisioterapia, né, para poder substituir membros, para poder trabalhar com a questão do poder, quantas pessoas que têm tetraplegia, que têm os eletrodos conectados e eles dão os comandos para o corpo para funcionar. Tem essa parte também estrutural, mas também tem a questão mental, onde você pode começar a jogar jogos e ter controle sobre a sua mente, você saber exatamente o que é que você está fazendo. Porque às vezes a gente acha que está meditando e a gente não está meditando, a gente só está concentrado. E você passou ali, ó, 15 minutos falando, meditei pra caramba, meditou nada, nem mudou a frequência do cérebro. Exatamente. Isso que é louco. Então o neurofeedback te dá essa oportunidade de, opa, tá funcionando, não tá funcionando. É um feedback, tá fazendo direito. né? É um feedback. É um feedback. É porque a gente, essas coisas do neurofeedback, da questão da neurociência, é muito louco porque, assim, as outras ciências, os outros assuntos da medicina, você vai lá, tira um raio-x, pum, você consegue ver. Uma ressonância, pum, você consegue ver. Questão de cérebro é muito complexa para você ver. Sim. Agora, se a neurociência está chegando e a gente consegue mapear, consegue entender, consegue ver as frequências, tem uma imagem, tem uma coisa que a gente consegue entender, aí já vai dando outra pegada pra gente. Sim. Vai ver, não, então se eu penso assim, é assim que eu controlo, começa a entender esses pensamentos, essas coisas assim que ainda para muitas pessoas é abstrato isso. O pensar, a crença, o medo, a raiva, a concentração, tudo isso as pessoas é tudo pensamento. Sim. É pensamento. Sim. Medo é pensamento. Concentração é pensamento. É o pensamento. Minha cabeça é pensamento. Não é assim. É frequência. É como que tá, para onde tá indo. Entender tudo isso, cara, é entender a origem, é o que a gente falou, né? O cérebro, a consciência é a origem da parada toda. É dali que vem tudo. Então, a gente entendendo a origem, nossos resultados vão ser muito melhores e muito mais saudáveis, né? Mas, Fê, Sim. sobre uma coisa que eu acho que as pessoas ficaram com dúvida, porque eu ainda tenho muita dúvida com isso, a gente falou do feedback, a gente vai falar ainda mais do Eu Vejo Você, mas explica essa questão dos arturianos, assim. Quem é essa galera? Maria, a gente vai entrar nisso mesmo. Quando você apresentou a live, assim, é de fisioterapia EP. Então vamos começar é que assim, a falar ó, já galera. deu, não, deixa, talvez a gente tenha que marcar, porque já deu 50 minutos, Felipe. Calma, a gente vai falar. Nesse assunto não dá pra jogar assim, olha isso, não dá. Não, cara. calma, então a gente vai falar. A menos que a Fernanda fala que dá. Se a Fernanda fala que dá, beleza. Não, nós vamos falar sobre esses brother aí, que eu tô mó curioso sobre eles, entendeu? Eu procurei eles no Instagram, não tem como achar pra mim seguir eles. Eles não estão no Insta, então eu quero falar com a Fê que tem contato Eles estão na direto casa aí. da Fernanda, mano. Mano, eles estão, tá ligado? Então eu quero saber sobre eles, aí depois eu vou fazer umas perguntinhas do Vejo Você. Mas quem são os arturianos? Eu não sei Onde falar. vivem, o que comem, onde habitam? Rafa trouxe aqui o nome do Caio. Caio Grande, Rafa. O Rafa é tipo... É a pessoa que auxilia tudo. O Rafa é o brabo, que é filho. Shima, quem?
Como é que chama? Chimansky, Como é que eu não chama, sei Fer? falar. Nossa, é o É que tava ao Caio. contrário na câmera. Ah, Chame de Mas é ele, gente. DBA, Querendo DBA. contato, a gente passa. a gente passa aqui, a gente Mas marca vamos lá, ele. Fê, vai, manda bala, arcturiano. Vamos entrar nisso. Ah, vamos lá. Na O verdade, que assim, eu fui. comem, onde habitam, o que fazem? Tudo na casa da Fernanda. Na verdade, assim, eu fui trombar com isso quando eu aprendi o programa, né? Até então, eu não, assim, eu já tinha tido uma projeção astral da qual eu entrei em contato com eles, eu não sabia os nomes. E eles só me disseram assim: você vai se lembrar de nós, mas você não vai lembrar da sua jornada aqui. Mas é necessário que você se lembre da gente. E aí, um ano depois, eu fui e fiz o programa. E, e aí eu comecei a entender o porquê de eu estar conectada com eles. Mas, na verdade, assim como eles, existem vários seres, né? Pessoas que estudam aí sobre as sementes estelares. Existem vários seres de várias origens, de vários planetas, que têm uma função aqui em ajudar no planeta Terra. O planeta Terra, ele é muito É que você habitado. tem conexão E com eles, né? isso, Em eu tenho específico. com Mas cada eles. pessoa tem Eles têm a conexão ver com com. aqueles Kim 93, 58, Kim não sei o que do calendário Maia? Ah, tem. Ah, então, eu não sei. Eu não tenho conhecimento sobre o calendário maia, mas tem todos uns negócios lá, Imagina, eles devem não se sei. trombar, É. deve ser brother, estão tudo ali. Eu sei que Entendi. muitas pessoas, eu não sou uma super estudante deles, não. Tem pessoas que até estudam mais a respeito disso, de ufologia e tudo mais. Isso é algo até que recente aí na minha vida, né? Fiz o curso para poder entender um pouquinho melhor. Mas eles são seres da quinta dimensão, são seres que estão voltados, que têm uma missão de cura, né? Eles têm alta tecnologia aí na parte de cura de todos os corpos, enfim, eles ajudam ajudam a equilibrar a questão energética da Terra. E, e aí, enfim, me conectando com eles, trabalhei com as geometrias sagradas, que eles trabalham tudo. Quinta dimensão já não tem mais forma, já não tem mais nada, é tudo na base da geometria sagrada e Tem mandala? mental. Tem mandala. Tem Mandalas, mandala. tem mandalas. Ah, ó, 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 ó. É daí que elas vêm. E aí, então, o objetivo principal deles é ajudar na expansão desse nível de consciência. Então, eu só juntei o útil ao agradável, é a fome com a vontade de comer. Então, a questão espiritual eu tentei evitar ao máximo na minha vida. Eu lembro que eu rezava todos os dias, pelo amor de Deus, sai da minha vida, eu não quero isso. Eu morria de medo, quem dirá, nossa, imagina enxergar espírito. Eu queria fugir, eu escondia embaixo do lençol, como se resolvesse. Então, é algo que eu sempre, né, deixei aí de lado, depois de adulta que eu fui buscar isso. E aí apareceram os arcturianos aí no meio do caminho, me conectei. Sou extremamente grata porque eles me ajudam com um trabalho aqui no dia a dia que é incrível, resultados que eu nunca imaginei que fosse conseguir, sabe? Pós-cirúrgico, reabilitação pós-cirúrgica. Lógico, eu trabalho com a parte física também, mas a espiritual também. Então, eu uni aí, né? Todos os meus conhecimentos e a ajuda deles. Então, mas o principal objetivo dos arcturianos é cada um tem o seu foco aqui, cada um tem a sua missão. Então, o objetivo principal deles é trabalhar com a cura, com o processo de cura e da expansão da consciência. É trazer, infundir essa energia da quinta dimensão para todos nós e trabalharmos dessa maneira, em conjunto. Então, é isso. Mas tem outras pessoas que vão saber, acho que, explicar melhor Aham. aí a Mas e na respeito quinta do. dimensão, existe outro povo ou só eles? Não, existem mais. Existem mais, Existem né? mais. Ah, é isso que eu tava Um pensando. monte, um Um É monte. que na monte. galáxia, assim, pelo que eu entendo, na galáxia, o que tem mais alta tecnologia e nível de consciência são eles, na nossa galáxia. Entendi, Mas depois entendi. existem muitos outros seres que também são muito mais evoluídos em sentido nível de consciência, né? A gente vai procurar alguém que manja desse assunto mais É. pra frente, daí a gente vai trazer aqui. E Fê, sobre a questão, então, voltando para o Eu Vejo Você, Hum, agora que você começou com essa questão, antes você estava com as crianças, era um programa diferente, era uma metodologia aí para as crianças, agora sim. você trabalhando com os adultos, com as crianças também. É, qual que é seu plano? Você, isso é recente, né? Você começou com isso agora, pegou já bastante gente Sim. aí, mas
teve uns resultados maravilhosos. Teve até aquela amiga lá, a sua xará, A né? A Fê, Fer. que já chegou É de porque é tudo feio, meu primeira, Deus do céu. meteu a venda e já abriu. As pessoas acham que é só criança que vê, Não. né? A amiga da Fê lá, eu tava no grupo com A ela Fer também, tá quando com, a gente ó, começou tá tudo com isso. 40 anos e ela abriu. Colocou a vendinha lá, abriu, enxergou tudo. E às vezes as pessoas falam, mas a criança fala que tá enxergando. Aí ela acerta tudo que tá vendo. Mas aí um cara de 40, uma pessoa de 40 anos, uma mulher de 40 anos, enxerga, e não tem por que ela mentir, tá velha e a feia ali e tal. E eu fiquei abismado com isso. Falei, cara, que louco, porque eu acredito que os adultos conseguem ver, mas com uma Sim. certa dificuldade de romper crenças, de comportamento, de coisas assim, que isso vão barrando a gente. Mas, meu, a Fê já chegou lá, pôs a vendinha e tal, e muitos estudos aí da Fê tá saindo, por que que teve essa facilidade, ela me explicou de um jeito muito louco, mas explica para as pessoas, por que você acha que ela teve a facilidade de primeira já conseguir isso? Aí para as pessoas que entrarem em contato com você, para já entrarem nessa frequência, já chegar lá procurando mais ou menos essa pegada aí, talvez facilite as coisas. Essa eu acredito que seja a pergunta mais difícil para mim. Pergunta Que eu, Porque não, não. de 1 milhão É de uma loucura reais. perguntar, porque isso é começo de estudo, né? Você Não, está é super estudando sobre recente, isso. né? na verdade, com os adultos, eu comecei a aplicar as técnicas das quais eu aprendi em mim. Eu Uhum. sei, tudo que existe no programa eu comecei, apliquei em mim, depois apliquei no meu marido, no Rafa, que vocês já conhecem, né? Mas o pessoal não. Sim. Então, apliquei no Rafa, nas crianças, e aí depois eu abri para outras pessoas. Então, meus pacientes chegavam aqui para fazer algum tratamento, eu falava assim: posso aplicar uma técnica nova que eu aprendi? Posso. Aí eu verificava o resultado, eles me permitiam. Então, foi dessa maneira que tudo começou. Aí vocês apareceram também na minha vida e aí a gente aplicava também várias técnicas diferentes. Aí eu fui vendo com vocês, né, o que serve, o que não serve. Tanto é que uma das coisas que eu me lembro que o Fê me falou foi que na escola de cegos eles ensinam justamente a enxergar sem os olhos, Uhum. né? Sim, Então treina sim, essa sim. questão também que a gente trabalha aí A com. intuição, pura intuição aquilo ali. Sim, então assim, eu nunca vou esquecer que você me falou, né? Que eles falam assim, você pode ter perdido sua visão, mas nunca deixe de enxergar. Não foi alguma coisa Sim, assim? é exatamente isso. Então, Exatamente isso. Pra você não parar de pegar as referências visuais, de enxergar as coisas onde você tá, tal, não sei o quê, para você arrumar, se adaptar e continuar enxergando. exatamente. Então, assim, as pessoas, na verdade, elas já têm conhecimento para isso tudo. Elas só não sabem que é possível. Só isso. Uhum. Aí agora pergunta, mas por que para uns funciona, para outros não? Gente, não sei. Cada ser é um ser, velho. Cada ser é um Não ser. sei. Essa é a minha Deve ser maior pergunta. crença, né, Fê? Porque eu não, Acredito que não vejo outra explicação assim mais palpável além de Eu acho que crença. Porque, envolve, poxa, mas aí você vai se envolve muitas aprofundando no que pode envolver coisas, às vezes, mas é exato. criação, da onde veio, o que já viu é, na vida, o que É aquela coisa acredita. assim, né? Se a gente não acreditar 100% naquilo, ele não acontece. Se vai. tiver Sim, 1% de dúvida, sim, você não abre. ferrou. Aham, Isso serve aham. também para as leis lá de cocriação dos nossos sonhos. Se tiver 1% de Sim. dúvida, se você não confiar e soltar, você não cocria, Sim. né? É uma das regras básicas. Mas ainda assim, eu sou uma pessoa persistente e quero ir a fundo disso, justamente com a neurotecnologia, porque eu acredito que existem aí questões do mapeamento cerebral onde eu posso identificar, né? Estudar a cabeça. Isso é uma coisa que eu tentei ir atrás de bastante gente para poder fazer pesquisa aqui no Brasil, muitos ignoraram, né? Inclusive pessoas que trabalham já com essa coisa da glândula pineal, e aí eu queria justamente que as pessoas invistam na pesquisa, mas a gente sabe que aqui no Brasil, às vezes isso se Um torna investimento. um investimento Uhum, alto, eles não querem, porque isso é uhum. paranormal. Não, não é que é paranormal, é que não é comprovado cientificamente porque ninguém quer estudar. Então, Sim. assim, a partir É, do momento que tiver alguém que queira investir na pesquisa, é a eu história da só. galinha e do ovo, né? Então, assim, tá aí. O que falta para mim é ter um centro de pesquisa onde eu consiga monitorar as pessoas que abriram a visão, as pessoas que não abriram a visão, como é que comporta a parte neurológica dela, como é que da outra não se comporta. E eu acredito que existem muitas respostas que a gente pode encontrar e a neurotecnologia vai facilitar bastante isso.
Esse mapeamento Com certeza. cerebral vai facilitar muito isso. Então, eu acredito na possibilidade de todos abrirem, e eu acho que é só um ajustinho aqui, outro ali, que a gente vai fazendo, seja no emocional, seja na crença, seja no neurofisiológico. Então, é isso. O porquê realmente de um abrir e outro não. Hoje, a única resposta que eu poderia dar é níveis de consciência diferentes. Mas, no Sim. fundo, eu sei que existem outras coisas que vão auxiliar, mas que nesse momento, né, como é tudo muito novo para mim, adulto, eu comecei basicamente esse ano. Então, Uhum. assim, eu tô tendo muita experiência positiva. Os Uhum. resultados do programa, eu já tô com... São das... Acho que deu 14 já adultos que se interessaram pelo programa, que estão fazendo ele de uma forma completa. E, assim, eu confesso que me chamou muita atenção e o resultado foi muito mais positivo do que eu imaginava. Porque por mais que eles não abriram a visão, eles acertam basicamente de 90 a 95% de tudo aquilo que eu proponho para eles de atividade. Que legal. Então, é uma Uhum. assertividade muito, muito grande. Então, assim, mas são pessoas que só são focadas, né, nessa questão, trabalham com meditação? Não, são Uhum. pessoas que nem sequer meditam, que nem sequer trabalham com Uhum. isso. Então, eu acho que esse momento a gente está aflorando aí, conforme a gente vai fazendo esses processos de cura, todos esses tratamentos, tudo vem para agregar. E é como você falou, né? Tem milhares, milhões de ferramentas aí e todas têm o mesmo objetivo, que é elevar o nível de consciência. O que é elevar o nível de consciência? O que é expandir o nível de consciência? Nada mais é do que você ter mais conhecimento. É você Claro. expandir a sua mente, expandir o seu conhecimento, as suas experiências e vivências. Porque afinal nós somos um acúmulo de memórias, de vivências, de experiências, e a gente é um banco de dados que só vai aumentando esses dados, essas vivências, essas interpretações, essas percepções. E é isso, expandir a consciência se permita viver novas experiências, novas percepções, e não somente aquilo que os nossos 5 sentidos físicos propõem, né? Então Uhum. a gente vai muito além disso aí. Tudo é experiência, né? Verdade. Fê? Ô, Fê, fala um pouquinho antes da gente Calma aí, finalizar Thalita. aqui. Aqui Não, embaixo, falar para os meus amores aqui, ó, para a audiência aí, de deve estar em mais ou menos 1 milhão, 1 milhão e meio de pessoas assistindo. Então vai bombar de pergunta aí. Aqui embaixo, aqui na tela, tem um ponto de interrogação. Entendeu? Manda as perguntas se vocês querem fazer para a Fê, manda aí as coisas, interajam aí com a gente. Isso é muito interessante, talvez eu e a Thalita não tenha feito alguma pergunta, tenha ficado alguma dúvida aí. E agora é a hora de vocês perguntarem para a mais braba das quintas dimensão, da quarta dimensão, da terceira dimensão. Vocês estão tendo essa sorte, essa honra de estar na presença de uma aliada dos arturianos. Por favor, faça uma pergunta aqui no pontinho de interrogação mandaram para a aqui, ó, Fê. perguntaram onde que pode fazer, por isso que eu ia falar, Fê, para você comentar um pouquinho, né, de como que é esse seu programa, né, se é online, se é presencial, como que é na prática, coisa para o pessoal ter conhecimento e como te achar. Tá, na verdade, assim, eu, como tive bastante procura, né, de outros estados, eu abri o formato online. O que eu sempre sugiro é o presencial. Presencial eu consigo ter mais ferramentas. Eu tenho a microfisioterapia, que como, por ela ser uma técnica de terapia manual, eu não consigo fazer à distância. E tenho também o aporte aí do neurofeedback. Então, no online, a única coisa que eu consigo fazer é trabalhar com a questão mais assim, energética, o treino, né, com os olhos vendados. Eu mando a venda e a pessoa começa a treinar comigo, ensino algumas meditações, alguns trabalhos de cura para traumas, bloqueios e crenças. Também trabalho com a cura multidimensional arcturiana, que também é feita à distância, então no momento do procedimento a gente também faz o trabalho aí de cura. Que mais? Mas é isso, assim, o online dá para a gente desenvolver isso? Dá, mas ele conta com menos ferramentas, então isso torna ele um pouco mais limitado no sentido de tratamentos para adultos, né? Mas dá para a gente trabalhar. Então eu decidi abrir dessa maneira, que eu não fazia antes online, só fazia presencial, por conta dessa alta demanda, essa alta procura de outros lugares. Mas até ia ver aqui também, se alguém tiver interesse, né? Eu estou buscando
uma pessoa que esteja disposta a fazer o formato presencial, é um acompanhamento semanal, né? Para adultos são 8 sessões, para criança, desculpa, adultos são 10 encontros e crianças são 8 encontros, né? No presencial são 2 sessões de microfisioterapia que está incluída e o restante são trabalhos, dinâmicas totalmente diferentes. Cada dia terá um acompanhamento diferente conforme a necessidade da pessoa. Mas eu gostaria de iniciar um trabalho com pessoas deficientes visuais. Então, eu estou precisando de um adulto que propõe aí a fazer, eu vou dar o programa completo no presencial, um adulto que seja deficiente visual, e também uma criança. E ela está em Campinas. Estou em O pessoal perguntou Campinas. aqui onde achar vocês. Eu estou em Campinas, então se alguém puder participar, mas tem que ser de Campinas, porque mesmo quem é de São Paulo é longe, porque pelo menos vai 1h30 aí de viagem, né, até aqui, então eu preciso ter esse encontro semanal, mais para a questão de como lidar. Eu fui aprendendo assim, na teoria e em prática, teoria com prática, então. Ok, as crianças já abriram visão, conseguiram ter um excelente desempenho. Agora os adultos já estão abrindo a visão e também estão tendo excelente desempenho. E a minha pesquisa, no final das contas, o meu principal objetivo é ajudar para quem tem também a deficiência visual, que é um trabalho ainda mais desafiador, até porque, né, pessoas que já nasceram com deficiência visual, você tem que fazer toda uma reeducação, uma reinformação. É como se estivesse ensinando uma criança. Essa é a cor azul, essa é a cor verde. A gente tem que criar novas referências. Então, tem todo um processo aí mais longo. Então, quanto mais... como que eu posso dizer? Quanto mais tempo tiver a deficiência, ou se tiver já nascido com a deficiência, mais desafiador é o processo. Mas eu acredito aí na possibilidade de todos abrirem. E eu acredito que é só uma questão de pesquisa, de ir atrás das pessoas realmente investirem nesse trabalho. Afinal, já tem tantas pessoas que já estudam a projeção astral, né? Vamos estudar aí com os olhos vendados. Tem a questão da radiestesia, que todo mundo estuda. É só uma maneira diferente da gente enxergar a nossa vida. Vamos expandir isso aí, tanto para... Eu quero trazer um pouco também da espiritualidade, dessa coisa mística, dessa paranormalidade, eu quero trazer para o físico. Porque o que falta é estudo. Não significa que algo é místico que não exista aqui no físico. Existe, a gente está todo interligado. Exato. É só uma questão de você ter a ferramenta correta, ter o conhecimento para isso. Quem é que está estudando? Existe esse nível de consciência das pessoas que estão estudando? Cada vez mais eu encontro livros aí de médicos, neurologistas que estão se aprofundando na questão da mente humana, da psique, do como isso afeta nossos neurônios, estão indo cada vez mais para esse lado. Então, assim, acredito eu, tenho esperanças de que em breve teremos aí muitas pesquisas em relação a isso, né? Até o Mark Komissarov lá na Infovision trabalhava porque eu tentei entrar em contato, não consegui. Acredito eu que eles já fecharam, porque a Mihaela me respondeu um e-mail dizendo que ela estava trabalhando sozinha. E eles trabalhavam, inclusive, com a deficiência auditiva. Então, eles trabalhavam tanto com a deficiência visual quanto com a deficiência auditiva. Então, assim, é levar, sabe, adiante. Lá fora está muito avançado, eles aceitam mais, eles não têm tanta essa coisa do cientista, é cientificamente comprovado. Pô, existe uma ideia, existe uma hipótese, significa que existe alguma verdade por trás disso. Então, vamos pesquisar, Lógico. vamos usar a ciência a nosso favor, e não ao contrário, né? Claro. Não, vou comprovar que isso não existe. Espera lá, não. O objetivo da ciência é trazer para a gente coisas novas, é revolucionar um tratamento. Mas aí também tem as questões econômicas que ninguém nunca fala, né? Existem muitas farmácias, existem muitas... Tudo isso atrapalha na economia também, a nossa cura. Então, Lógico. eu acho que, né, não tem outro caminho, uma hora vai haver esse despertar aí também nos profissionais da saúde, muitos já se despertaram. Acredito que muitos vão investir nessas pesquisas Imagina, eu fico aprofundadas. pensando, né? Depois que a gente vem conversando sobre isso, eu fico pensando assim: imagina para um oftalmologista que conhece o Eu Vejo Você, acredita nisso, uma pessoa, que nem no meu caso, sofre um acidente, e aí você cai lá para ser atendido pelo médico, que você perdeu os olhos e tal, e o cara fala: Felipe, mas fica tranquilo, eu vou te dar um programa que você vai voltar a enxergar.
Olha quanta crença o cara já derruba na pessoa. Sim, Uma figura de autoridade chega e fala isso pra você, sim. o cara já vai chegar com 80, 90% na frente de muita gente. Fala, É. não, o médico falou, é isso. Então imagina quando a medicina, é o que você falou, a ciência, ela faz algumas coisas que ela tá fazendo no sentido contrário, ela tá atrasando as coisas em vez de Sim. acelerar. E a hora que a medicina alopática abraçar essas coisas que eles chamam de mística, de energia, de paranormal, cara, vai ficar uma junção perfeita. Aí ninguém segura. É, Aí ninguém até segura, vai porque ficar existe perfeito. o efeito placebo, que todo mundo conhece, né? Que É, 70, acho que exato, é 70%, se eu não tiver enganado, mas 70% pelo menos é efeito placebo. Não com é nem pela certeza. medicação em si. Eles conseguiram comprovar que as pessoas melhoram simplesmente pelo fato delas acreditarem na medicação e no Com efeito certeza. dela, e isso restaura todo o equilíbrio dela. Sem Então, dúvida. Sem é dúvida. isso. Não tem como fugir disso. É, com certeza. E aí, Thalitinha, tem mais pergunta aí? As perguntas eram mais sobre o programa, que a Fê já respondeu, onde que achar. Fê, passa o seu Insta também. Pessoal, mas se vocês clicarem aqui em cima, ó, na setinha que tem, aparece também o Instagram dela, vocês já conseguem colocar em seguir aí, não precisa nem sair da live, tá? E lá É, mesmo no Instagram dela tem vários posts super interessantes, ela tá com conteúdo maravilhoso lá. Então sigam essa mulher, gente, porque Não, conhecimento não puro, sério mesmo. adianta vocês chorarem depois que ela mudar o mundo. Vocês, entendeu? Ela Aproveita foi para trocar ideia, famosa, que agora ela ela tá vai fazendo aí, ó. responder. Agora ela é vai tudo no responder, ela vai início. ajudar. A hora que ela tiver 30, 40, 50 milhões de seguidores, vai complicar. Pronto. Vai complicar. Aproveita Aproveitem. agora. Ai, Então, gente. querendo aí acompanhamento da Fê e fazer todo o programa, é só entrar no Insta dela lá, é o Fernanda, underline, eu Eu vejo vejo você, você. né, Fê? Isso. Então, só entra lá, manda um direct pra ela, vê lá os horários que ela tem, os horários que ela não tem já, né, acredito, mas entre em contato lá com ela, que ela conversa direitinho com vocês diretamente, tá, pessoal? E acho É isso aí. que é isso, galera. Por aqui não temos mais dúvidas. É. Tranquilo, por aqui Perguntaram também não. aqui, ó, se o aparelho neurofeedback tem um custo acessível. Aí eu acho que a parada já é com o Caio, né, Fer? Não sei. O Caio foi o mais acessível do mercado porque ele tem um propósito de vida. O Caio, ele é da nossa linha, assim. Ele quer deixar o mais acessível possível a neurotecnologia, então ele está desenvolvendo aí novos jogos, novas acessibilidades para que justamente as pessoas acessem essa informação com baixo custo, Mas né? tá, é mais barato que um iPhone. Dá pra comprar. Dá pra comprar. É mais Muito barato mais Bem que um iPhone. mais. barato. Bem Muito Não mais mais. tem nem barato que Bem um mais. iPhone. comparação. Muito mais barato. Não, Então é super. Pelo conteúdo que tem isso, vale muito nossa, mais a pena do demais. que um iPhone. Do É, que um o iPhonezinho. quanto que você consegue treinar com isso, gente, é uma coisa tão simples. São 3 eletrodos, sabe? Né, e ele É realmente explica, ele impressionante. se empenha bastante, É sabe? muito legal. Eu adorei o trabalho dele também. Adorei de verdade. Então aqui elogiando a Fê, né? Aí, É ó. o Já, Pedro. cadê? Pedro. O Pedro, ó, já viu os vídeos da feira, é um trabalho incrível mesmo, gente. A gente também é amiga, mas a gente não puxa saco, não. A gente fala porque é verdade mesmo, Ela é a gente. braba, É filha. Ela é a incrível. braba, ela é a É braba, incrível, é ela é a incrível. braba, ela é a braba. É Mas, Fê, demais, é. Eu que obrigada. Uma hora e agradeço. 15 já, meu Deus. Obrigado, Fê. Obrigado por tudo isso. Obrigado por ter aparecido na nossa vida. Eu Eu acredito que que agradeço. toda a sua história no universo é apenas um começo. Não escreveu nem a primeira página ainda. Eu acredito que você não está nem na primeira, você está na Nem introdução. introdução, nem Não é nem a introdução. introdução. Esquece. Eu sei que você Tô vai no ser uma primeiro pessoa muito parágrafo falada. ainda. É o primeiro parágrafo, exatamente. Você é uma pessoa que vai mudar muitas Ah, coisas. Você já mudou minha vida. Você mudou a vida da Thalita, você não sabe o quanto eu aguento ela falando de você, é o dia inteiro, toda hora ela só fala de você. Eu cheguei a ficar até com ciúmes de você, eu fico com ciúmes. não Pô, isso é precisa, não precisa. motivizando. A gente Tô brincando. divide. Mas obrigado mesmo. É uma grande honra ter participado de tudo isso desde o começo com você aí. E Eu sempre que precisar da agradeço. gente tá aqui com você, tamo junto. E tamo junto, eu, Thalita, os arturianos, tamo tudo junto aí com você. Obrigada, gente. Gratidão. Bom, vocês sabem que, né? Obrigada. Já falei todo no pessoal aí para vocês, o quanto eu admiro vocês, o quanto que a amizade é importante. E é isso, vamos crescer todos É juntos. isso. Eu tô só começando a aprender agora tudo isso, né? Apesar de ter muitas formações, blá, 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 é só nem a pontinha do iceberg.
É muito, muito superficial o conhecimento, então, assim... Pro seu nível de inteligência, mesmo esse tanto de coisa que você sabe aí, que eu acho que É muito eu tenho mais do essa, que. eu tenho uma crença que eu falo assim, mano, eu sou um cara inteligente, mas esquece de entrar nesse nível, filho, Não esquece. é Ali nada, você todo não mundo pisa. faz. Para você realmente, porque para sua energia, quando você, a inteligência, a Thalita vai me falando e a gente vai falando, e você estuda aquilo e vê aquilo, vai, mano, esse é só o começo para ela, filho. Daqui 60 anos ela vai ser, tipo, ela vai virar uma luz, assim, ó. Plup, acabou, virou uma luz. Ela é uma lanterna que anda pelo mundo. Tipo, acabou. Ai, Muito não, louco, mas é velho. isso. Muito Eu louco. tenho assim, eu tenho uma paixão absurda pelo que eu faço. Eu realmente acredito. Meu propósito é estudar, é pesquisar. Quanto mais adultos participarem, mais adultos eu vou poder ajudar, porque cada aula que eu dou é um aprendizado novo. Eu falo que o programa ele foi mais feito para mim do que para qualquer outra pessoa, porque a única forma de eu ter certeza de eu aprender realmente é a prática, porque a teoria, beleza, a gente tem, né? A teoria, já estou começando a sentir dificuldade no sentido de progredir na teoria, mas a Uhum. prática é a teoria aplicada. E assim, nós não É. somos iguais, nunca fomos iguais. Então, cada adulto responde de uma maneira, cada criança responde de uma maneira. E isso vai trazendo uma bagagem muito grande. Essa experiência prática é o que vai mudar o programa Eu Vejo Você. Tá muito cru ainda, tá muito no início, né? E eu falo para todos os meus alunos, pacientes, eu falo, gente, não precisa me agradecer. Na verdade, quem tem que agradecer sou eu, porque quem está aprendendo mais com tudo sou eu. Porque o conhecimento de um passa pelo outro, o que o feedback de um ajuda o outro e por aí vai. Então, assim, Tudo é uma tudo troca, né? é uma troca e o programa, o principal objetivo dele é esse, é o da quinta dimensão, é o amor, é desenvolver o amor e trabalhar o crescimento coletivo. Boa. É mostrar para as pessoas que não adianta você ficar para trás. A gente tem que todo mundo ir junto, para frente. Legal, Que Fê. Da legal. hora, Gente, mano. Da hora. muito, muito, muito obrigada a todo mundo que ficou aqui até agora. Foi, E, Fê, você vai ter que voltar mais vezes, você tá ligada, né? Com Vai ter que estar certeza. ligada que vai ter que será voltar um mais vezes prazer. aí. A gente vai marcar novos encontros, assim, que a Thalitinha. Enfim, né? Não vamos contar agora, né? Deixa pra depois. Isso aí. Então Obrigada, tá, gente. gente. Obrigado, Beijo, obrigado boa a todo mundo. noite. Beijo, Beijo, beijo. boa noite. Tchau, Fê. Tchau, Tchau. tchau. Tchau.